Pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou Fernando Nobre, psicólogo, terapeuta, um estudioso do comportamento humano. E você está aqui no meu canal e você está assistindo ou vai começar a assistir o 8º vídeo da série Encontro. Então, a orientação que eu sempre faço, se você está caindo nesse vídeo pela primeira vez, saibam que existem outros 7, sendo que o 7º tem 2 partes. Então, de duas uma, ou assiste esse até o fim, depois volta lá desde o vídeo 1, ou já para por aqui, vai lá no vídeo 1, assiste depois na sequência. Antes de começar o conteúdo, eu já te peço encarecidamente para me ajudar, para fazer aquela troca que eu sempre peço. Eu te ofereço o conteúdo gratuitamente e em troca você me oferece o seu joinha nesse vídeo, o seu compartilhamento nesse vídeo, se inscrevendo no meu canal e acionando o sininho se desejar receber notificação de quando tem vídeo novo, tá bom? Nesse 8º vídeo, eu quero falar com você sobre a questão do sexo. O sexo, você já deve ter ouvido falar assim, sexo não é tudo num casamento, mas eu diria para você, ele é essencial. Sexo não é tudo num casamento, mas ele é a base. Sexo não é tudo num casamento, mas se faltar, traz prejuízos. Então, o sexo ele pode não ser tudo num casamento. Um casamento não pode, com certeza, se basear somente no sexo. Mas se ele faltar, se ele não estiver dentro do, vamos assim dizer, do tamanho que se precisa, você com certeza terá dificuldades no seu casamento. Eu já mostrei para você no vídeo, quando eu falei das características mais do homem e mais da mulher, que o homem, biologicamente falando e culturalmente, ele sente mais necessidade de sexo do que a mulher, tá? Não que tenha mulheres que não sintam. De novo, aqui eu volto àquela questão. Aqui eu estou falando daquilo que a gente tem de média, tá? Porque eu sempre costumo dizer que um ser humano mais evoluído, mais desenvolvido, ele está dentro da via média, né? Ele está dentro do equilíbrio. Mas a gente sabe que a grande maioria dos homens tem muita dificuldade para controlar a falta de sexo. Ele precisa, ele necessita de mais sexo. As mulheres, não estou dizendo que não precisam, que não necessitam, mas a gente sabe que as mulheres, elas controlam mais essa parte do que propriamente dito os homens, tá? Então, biologicamente falando, os homens sentem mais vontade, sentem mais falta. As mulheres nem tanto, mas nós temos mulheres também que vão sentir tanta falta quanto os homens, tá? Os homens, eles, assim, culturalmente, tá gravado na mentalidade dos homens que sexo, quanto mais melhor, tá? Então, os homens enxergam o sexo muito em termos de quantidade. Para o homem, se ele transar todo dia, tá ótimo, né? Claro, tem homens que já estão num patamar acima, não tem tanta essa necessidade. Mas a grande maioria, se transar todo dia, tá ótimo. Se tiver relação sexual todo dia, tá ótimo. A mulher já nem tanto. Mas tem mulheres que também querem ter relação sexual diário. E aí vem a pergunta: tem que ter relação sexual todo santo dia numa relação matrimonial? Será que numa relação matrimonial eu preciso ter relação sexual todo dia? Porque tá, se eu estou diante de uma relação é, heterossexual ou heteroafetiva, tá? Se eu estou numa relação heteroafetiva, então eu tenho ali a pessoa de um homem, a pessoa de uma mulher, aí a mulher pensa assim, bom, o homem precisa de sexo todo dia, então eu tenho que transar com meu marido todo santo dia. E aí eu vou dizer para você, depende. Se eu estou numa relação homoafetiva, então, por exemplo, 2 homens, os dois precisam de sexo todo dia, porque o homem precisa de sexo todo dia? Também vou dizer para você, depende. E se eu estiver numa relação homoafetiva, 2 mulheres, eu vou dizer para você, então elas têm relação sexual de vez em quando? E eu vou dizer também de novo, depende. Quando se é namorado, quando se é noivo, e aí vamos
trabalhar, eu vou trabalhar o relacionamento de forma neutra aqui, tá? Se você estiver dentro de uma relação homoafetiva, interprete isso dentro da relação homoafetiva. Se você estiver numa relação heteroafetiva, interprete isso dentro da relação heteroafetiva. Quando você é namorado, quando você é noivo, né? Quando você está se conhecendo, se tem relação sexual, mas não se fala sobre relação sexual. O que a gente vê dentro dos consultórios é que as pessoas não falam sobre sexo. Parece que a educação que nós recebemos dos nossos pais ainda diz que sexo é tabu. Ainda diz que sexo é uma coisa que não pode você não pode ficar falando por aí, né? Que sexo ele deve ser vivido naquele momento, pronto, acabou. Mas nós precisamos falar sobre sexo. Quando os psicólogos e quando os sexólogos, sobretudo, né, que tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que qualquer outra pessoa, quando eles falam que nas escolas está faltando educação sexual, aí a gente vem os fundamentalistas de plantão começar a berrar, né? Oh, já quer ensinar sexo na escola, já vai ensinar libertinagem para as pessoas, desculpa a expressão, já vai ensinar putaria para as pessoas. Não é nada disso. Quando os sexólogos, os psicólogos falam que nós precisamos ter uma educação sexual nas escolas, que pai e mãe precisam falar sobre sexo com seus filhos, ou que progenitores, ou que cuidadores precisam falar sobre sexo com os seus cuidados, nós estamos querendo dizer que nós precisamos educar as pessoas de forma sadia, de forma a ter uma boa conduta sexual. Assim como a comunicação é essencial num relacionamento, o sexo também é tanto quanto. Porque se nós tivermos numa relação sexo de menos, nós vamos trazer prejuízo para essa relação. Então, se você está numa relação heteroafetiva, saiba você, mulher, que o seu marido tem mais necessidade de sexo do que você. Talvez você tenha tanta necessidade quanto ele. Mas, na média, nós sabemos que o homem tem muito mais necessidade de sexo. Que ele quer mais sexo. Para o homem, quanto mais, melhor. Homem muitas vezes se satisfaz com quantidade. Não estou dizendo que são todos. Quem está mais evoluído não é mais quantidade, e sim qualidade. Nós sabemos que os homens querem quantidade de sexo. Quanto mais, melhor. Mulheres querem mais qualidade no sexo. Pode ser uma relação, mas se ela for muito bem feita e tiver tudo aquilo que aquela mulher idealiza, porque aí também vem um outro problema, cada um de nós idealiza sexo de uma forma. Cada um de nós quer sexo de uma forma. Não dá para generalizar. Não dá para dizer que todo casal tem que ter a mesma quantidade de sexo, a mesma forma de fazer sexo. Não tem como quantificar isso, não tem como delinear isso. Cada casal tem um tempo de sexo. Cada casal tem uma quantidade e precisa de uma quantidade e tem uma qualidade de sexo, né? Ah, se você, por exemplo, compra esses manuais de sexo, né? Vamos pegar o famoso Kama Sutra. Quem nunca ouviu falar de Kama Sutra? Ou quem não teve a curiosidade de folhear um Kama Sutra? O Kama Sutra, ele é um livro, né? Que ele ensina, sobretudo, posições de sexo. Posições sexuais. Ah, mas eu me considero um cristão, eu me considero uma pessoa religiosa, eu posso? Você deve. Sexo não tem nada a ver com religião. Esquece isso. Olha, agora eu vou falar como um sacerdote. Vou falar como um bispo que sou, de uma denominação cristã que pertenço. O grande problema da igreja, muitas vezes, é se meter onde não é chamada. Guarda isso. Se alguém falasse, quem te falou isso? O bispo Fernando falou isso. O problema da igreja é que muitas vezes ela quer se meter onde ela não é chamada. A igreja é responsável por anunciar o evangelho. E somente isso.
A Bíblia não fala sobre sexo. Ah, mas lá em Deuteronômio, não sei o quê, o apóstolo Paulo, esquece. É porque aqui não é um curso de Bíblia, né? E aqui não é um vídeo sobre Bíblia. Porque senão eu poderia falar para você qual é a proposta da Bíblia. O problema é que é muito fundamentalismo, é muito interpretômetro e as pessoas acabam falando besteira e falando o que não quer. Então, se você tem esse estigma de que sexo e igreja, sexo e religião não combinam, joga isso para fora. Né? Esquece isso. Sexo não tem nada a ver com religião, sexo não tem nada a ver com igreja. E a igreja não tem que se meter nessa questão de sexo. Sexo é uma coisa biológica natural do ser humano. Tanto é verdade que é natural do ser humano que todo mundo já nasce com atração sexual. E vamos ser mais sinceros ainda: se sexo fosse tão problemático, Deus não teria dado o prazer na hora do orgasmo. Você já parou para pensar nisso? Que o orgasmo é um momento fantástico, é um momento que todo mundo espera na relação sexual e que uns gostam de demorar mais para chegar nele, outros já querem chegar mais rapidinho, né? Então, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um jeito de encarar isso. Tem gente que gosta de ir devagarinho, não sei o quê, né? Sabe aquelas famosas preliminares, aquelas carícias, não sei o quê, né? Tem gente que já quer ir direto pro ato em si e já quer chegar no final. É o apressadinho da vida. Certo ou errado isso? Não sei. Aí vai depender de você e vai depender do seu parceiro, da sua parceira. Se o seu parceiro, sua parceira concorda com você e gosta como você, ótimo. Senão, vocês vão ter que encontrar um meio termo aí, vão ter que encontrar o equilíbrio aí. Então, o orgasmo, ele é muito prazeroso, mas muito prazeroso. E cada pessoa sente um prazer de uma forma, porque somos seres únicos. Você acha que se o sexo fosse alguma coisa, como eu já ouvi dizerem por aí, que é sujo, que é pecaminoso, que sexo é pecado. Você acha que se fosse isso, Deus daria prazer nesse momento? Se nós partimos do princípio que somos criados por Deus, você acha que Deus colocaria prazer numa coisa que ele considera errado? Eu já ouvi o cúmulo de falar que quem criou o sexo foi o diabo, foi o demônio. Aí já me desculpa, não dá nem para discutir com uma pessoa desse tipo. Se sexo como eu ouvi de uma vez de um padre, né, quando eu era moleque ainda, que sexo era somente para procriação e mais nada. Que a igreja só liberava sexo para o casal para procriação. Você acha que se sexo fosse para procriação, Deus teria dado esse prazer maravilhoso e gostoso que é o orgasmo? Não teria. Deus simplesmente teria ensinado para a humanidade, né? O homem teria aprendido que para procriar ele precisa da cópula, ele precisa da penetração, né? Hoje nem mais da cópula, nem mais da penetração você precisa. Você colhe o esperma, colhe o óvulo, junta, embute na mulher, né? Implanta no útero feminino e acabou. Você gera. Acho que já tem até útero artificial, se não me falha a memória. Li alguma coisa sobre isso. Coloque aí nos seus comentários se você sabe mais sobre essa questão do útero artificial. Mas ainda assim a medicina, como eu já disse, não criou ainda um esperma artificial, pelo menos eu desconheço, e um óvulo artificial para gerar vida. Você ainda precisa, né? Então assim, você não precisa da cópula. Você acha que se Deus realmente entendesse que sexo é só para procriação, teria colocado esse prazer? Ele não teria colocado. Ele teria só simplesmente, o homem e a mulher teriam aprendido que precisa dessa cópula para eliminar o esperma, e a mulher libera o óvulo para que haja concepção. E pronto. Nós teríamos sexo, talvez, uma vez na vida, duas na vida, três na vida, aí depende de quantos filhos você queria ter. E aí não teria mais sexo. Não teríamos esse problema. Mas o problema é que o sexo é bom, sexo é gostoso, sexo é prazeroso. Então, desassocia, por favor, a questão sexual de igreja, de religião. Não tem nada a ver. A igreja não tem que se meter nessa questão. E dentro de uma união, dentro de um casamento, o que vale no sexo?
E aí também já vi pessoas indo na internet, já ouvi palestras e já ouvi sermões de religiosos que ditam de como deve ser a relação sexual do casal. A relação sexual do casal tem que ser como o casal quer, do jeito que o casal idealiza, do jeito que o casal gosta. Eu não tenho, como sacerdote, como líder de uma igreja, induzir ou me intrometer de como é que você deve fazer relação sexual. Não é meu papel esse. Quem decide isso é você e o seu parceiro. É você e a sua parceira. Ah, mas o que que pode, o que que não pode ter numa relação sexual? Aquilo que vocês dois definirem como certo e errado. Aquilo que vocês dois definirem que pode e que não pode. Então, de novo, um dos parceiros gostaria de ter sexo dessa forma, o outro gostaria de ter sexo da outra forma. E aí a impressão que dá é que as duas não batem, são conflituosas. Então aí é aquilo que eu falei, precisa encontrar o meio termo, precisa encontrar a via média. Você vai precisar, juntamente com o seu parceiro, com a sua parceira, encontrar qual é a forma correta de sexo para vocês dois. Por isso que desde o namoro, falando em relação matrimonial, desde o namoro, precisa se falar sobre sexo. Precisa se discutir no sentido de diálogo, tá? Porque a gente já falou que discussão não leva a nada. Então, precisa se dialogar sobre como que nós gostamos de sexo. Eu preciso falar para aquele que está comigo, para aquela que está comigo, como eu gosto. Então, você já deve ter ouvido falar isso. Onde eu gosto de ser tocado, onde eu gosto de ser acariciado, isso tudo precisa ter. Para que o outro possa saber te agradar, assim como você possa saber também como agradá-lo. Porque se a gente não fala isso e deixa que o outro descubra, ou o outro pode nunca descobrir. E lembre-se, tem pessoas que são mais frias no sexo. Tem pessoas que são mais calientes no sexo. E aí nós vamos também ter que encontrar o meio termo. Nós vamos ter que encontrar o equilíbrio. Por isso que é importante, desde o momento em que nós nos conhecemos, falar sobre isso. O que que eu vejo em consultório? Frustrações sexuais. E o que que os meus colegas falam para mim também? O que que os manuais de psicologia e de sexologia falam para nós? Que nos consultórios as pessoas trazem as suas frustrações sexuais. Por quê? Porque o parceiro, a parceira não quer fazer o que eu quero. Mas por que que a parceira e o parceiro não querem fazer o que eu quero? Porque para ele ou para ela isso não é legal. Só que se eu tivesse sido honesto e o meu parceiro e a minha parceira tivessem sido honesto desde o começo comigo, desde quando nós começamos a nos relacionar, nós saberíamos o que ele quer, o que ela quer. E se para mim o que ele quer ou o que ela quer for muito difícil, então lá atrás eu já devia ter pensado se eu deveria ou não ter evoluído neste relacionamento. É aquilo que eu falei num dos vídeos, agora eu não vou lembrar qual, tá? Todo casal deveria fazer terapia antes do casamento. Se não com um terapeuta, com um psicólogo, pelo menos entre eles dois. Assim como nós falamos das nossas angústias para o terapeuta, para o psicólogo, nós devemos falar das nossas angústias para o nosso parceiro, para a nossa parceira, para que a gente não venha ter decepção lá na frente. Porque esse tipo de sexo eu gosto, o outro não. E aí? Aí eu vou crescer frustrado na relação. Eu vou ficar no meu casamento frustrado porque eu queria isso, mas o outro não queria. O combinado não é caro. Você já ouviu essa expressão?
Aquilo que é combinado, é combinado. Aquilo que eu digo para você que eu gosto, eu gosto. Aquilo que eu digo para você eu não gosto, aí eu preciso julgar se aquilo que o outro não gosta é tranquilo para mim ou se não é tranquilo. Às vezes eu pergunto assim para os casais em entrevista: o que você conhece do outro é suportável? E aí a pessoa responde assim: sim. Se piorar um pouquinho, tudo bem? Tudo bem, então case-se. Agora, se o que eu conheço do outro não é legal, se eu tenho críticas, presta atenção. Se você tem crítica de alguma coisa, você precisa refletir. Porque o que pode acontecer com isso que você tem crítica com relação ao outro? Pode ser que isso um dia desapareça, mas pode ser que não desapareça. Então eu sempre preciso pensar assim: isso que eu não gosto, se piorar um pouquinho, para mim é pior ainda? É, então toma cuidado. Toma cuidado, senão você vai fazer como muitas pessoas. Ah, a gente casa, se der certo, bem, se não der, separa e tá tudo bem também. Você pode ter essa mentalidade, você pode ter essa concepção. Mas o teu parceiro também tem essa concepção? Tem. Não seria o correto, né? Porque as outras pessoas nem sempre veem uma pessoa que sai de uma relação com bons olhos. Ó, não aguentou o primeiro casamento. Ó, não aguentou o segundo casamento. Não aguentou o terceiro casamento. Tem gente que tá no quinto, no sexto. Tá, ninguém vai julgar. Ninguém vai dizer se isso está certo, se está errado. A gente só está dizendo que não foi para frente. A gente precisa ser sinceros com os outros. E na questão sexual, pessoal, é uma coisa muito importante. Porque sexo é intimidade do casal. Sexo é um momento de. É o momento máximo da intimidade de um casal. Dentro de uma visão mais holística, é uma troca de energias entre o casal. E tem que estar funcionando. Tem que estar muito bem afinado. O sexo tem que ser bom. Porque se ele não for bom, não dá. Não vai dar liga. E essa relação matrimonial vai tender a dificuldades. Quer ver um outro problema na relação casal com relação à questão do sexo? Usar o sexo como forma de punição ou de educação. Então, porque o outro não faz coisas que eu gostaria, eu vou puni-lo não tendo sexo com ele. Ou eu vou educá-lo. Ou você aprende a fazer assim, ou enquanto você não aprender, não vai ter sexo. A pior coisa que você pode fazer numa relação a dois é usar o sexo como moeda de troca. Punição ou educação. Parece casais que vão à separação e, no caso, por exemplo, uma relação heteroafetiva, onde a mulher tem uma criança pequena, o casal, né? Tem uma criança pequena, e a mulher, para conseguir tudo aquilo que ela quer do marido, ela usa a criança como base de troca. Então o marido quer ver a criança mais vezes, quer estar com a criança mais vezes, quer ter a criança mais presente na vida dele. A mulher, para dar tudo isso que o homem quer, usa a criança como base de troca. Ah, você quer ter livre visitação para o seu filho? Ah, você quer ter isso com o seu filho? Então me dá o que eu estou te pedindo na separação. A mesma coisa a questão do sexo. Tem pessoas que querem usar do sexo, e isso a gente vê muito mais é, comum nos casamentos heteroafetivos. Normalmente as mulheres querem usar do sexo como base de troca, como punição ou como educação para os seus parceiros, para os seus maridos. Mas isso não é muito diferente também nas relações homoafetivas, não. A pior coisa que você pode fazer é usar o sexo como base de troca. Porque quando você fizer isso, você está dando margem a trazer uma série de consequências para a sua relação. Uma pessoa que parte para esse objetivo, parte para essa tática,
pode ter certeza, tem coisa errada na relação do casal. Se não tem, vai passar a ter. Porque sexo não é tudo, mas o sexo é importante. E lembre-se, se você está numa relação heterossexual, o homem tem mais necessidade de sexo do que a da mulher. Salvo o seu homem já ser uma pessoa que está mais evoluída. Mas se ele for ainda uma pessoa dentro do padrão normal que a gente conhece, ele tem mais necessidade. E se você for dentro do padrão normal, talvez não tenha tanta necessidade. E aí só tem relação quando você quer. Então, se lá, quando vocês se conheceram e evoluíram no relacionamento, já tivesse sido negociado, ó, sexo para mim não é toda hora. Eu não vejo necessidade de ter relação sexual toda hora. Mas o seu parceiro ou parceira vira para você e fala assim: "Ah, mas eu gosto". Então vocês vão precisar entrar aí num acordo, vocês vão precisar entrar aí numa decisão, porque muitos casamentos foram por água abaixo por causa da questão comunicação e por causa da questão sexual, onde um quer mais e o outro quer menos ou não quer. Porque dizem que com o tempo de casamento, a relação sexual naturalmente vai sendo mais espaçada, né? Vai se espaçando. Então, quando se namora, quer ter relação sexual toda semana, toda hora, e quando se separa, quando se está mais tempo no relacionamento, quando está se casado aí, não sei, há 5, 6, 10 anos, não sei, a tendência da relação sexual é ir diminuindo. Me desculpa. Um casal pode sim diminuir a frequência do sexo, mas isso precisa ser de comum acordo com os dois. Os dois precisam naturalmente chegar a essa conclusão, vamos assim dizer, a essa definição. Mas às vezes um quer mais, o outro não quer tanto. Então vai precisar entrar num acordo aí, vai precisar chegar num denominador aí. Essa história de dizer que com o tempo de casamento o sexo esfria e o sexo diminui a frequência, depende. Pode não ser verdade para alguns casais. Para uns, sim, mas para nem todos pode ser. E às vezes é menos necessidade para você, mas e para o seu parceiro, para sua parceira. Então, sexo é algo que você tem que falar desde o começo da relação. Não é desde o primeiro dia de casamento, não, tá? É desde o primeiro dia de relação dos dois. Desde lá, quando vocês se conheceram, desde a época do namoro. Isso precisa estar muito claro. E no casamento, sobretudo no casamento, precisa se falar sobre sexo. Não pode se deixar o outro adivinhar, não pode se deixar o outro sacar, não pode deixar o outro. Ah, uma hora ele percebe, uma hora ele se toca. Não, não tem esse negócio. Uma hora ele se toca, uma hora ele percebe, uma hora cai a ficha. Não está gostando de alguma coisa na questão sexual? Fale. Assim como na questão da comunicação. Ou qualquer outro comportamento dentro da vida dois. Fale para o outro. Dialogue com o outro. Lembra lá de como falar com o outro? Usar aquela comunicação empática com o outro. Então, de forma empática, fale com o seu parceiro. Fale com a sua parceira. Então, já que o tema aqui é sexo, fale sobre sexo. Olha, eu estou sentindo que nós estamos tendo pouca relação sexual. E me desculpa, eu sinto falta. Eu gosto muito de você. Eu estou muito aí para você. Né? Eu carrego um caminhão por você. Mas eu estou sentindo que a gente está ficando muito tempo sem ter relação. Eu estou sentindo que está faltando mais sexo, está faltando mais calor, está faltando mais, enfim, mas de forma, vamos assim dizer, humilde, de forma empática mesmo, com afetividade. Mostrar para o outro que o outro é importante para você e que a falta de sexo com ele faz falta para você, que está faltando algo, porque senão a relação vai esfriando.
E conforme a relação vai esfriando e a gente vai deixando a relação esfriar, é complicado. Muitos casamentos acabaram e não precisavam ter acabado. Os casais esqueceram de acender a lenha, ou os casais simplesmente esqueceram de alimentar a fogueira. Fazendo uma analogia com uma fogueira, por que o fogo se apaga? Porque a gente esquece de pôr lenha. Se a gente parar de pôr lenha, o fogo naturalmente vai acabar. E aí depois que acabou, como é que faz para acender? Se você não tiver um fósforo, um produto químico inflamável por perto, você não vai acender. Provavelmente você vai ficar sem fogueira. E sem fogueira, numa noite gelada, numa noite de frio, você pode vir até morrer de frio. Está entendendo essa minha metáfora? Está entendendo essa minha analogia? Então, sexo não é tudo no casamento, mas ele é importante. Ele é essencial. Ele faz toda a diferença. E eu preciso aprender a falar sobre isso com o meu companheiro, com a minha companheira. Eu não posso ter vergonha. E eu não posso ter reservas. E, de novo, o que vale num casamento com relação a sexo? Vale aquilo que eu e você combinarmos. Aquilo que para mim e para você é tranquilo. E se algo não for para mim, ou se algo não for para você, nós dialogamos e tentamos entrar no meio termo. Procuramos encontrar a via média de uma relação sexual sadia entre nós. Lembre-se, terapia é vida. Bora viver?